passado pela situação que ela passou. Você já parou para pensar que ele foi vendido pelos seus irmãos? Você que tem irmão aí, imagina os teus irmãos se reunirem, pegar você e vender você. E assim, e não venderam você para, puxa, vou vender ele, mas para um lugar bom, que ele vai lá, vai poder usufruir, não. Venderam, e de verdade eles não sabiam nem o destino, ou seja, você vai ser escravo, e ele podia ser escravo em qualquer lugar, porque entenda que aqueles que venderam José, eles vendiam em vários lugares. Deus estava no controle de tudo aquilo, e Deus levou José para o lugar onde devia. Mas pensa, você preso, indo como escravo, e provavelmente você não sendo bem tratado, e você pensando, casa do meu pai, a minha família, os meus irmãos, eles me venderam. Pensa o que passou um pouquinho na cabeça de José, o sentimento, se você fosse José, você saber que você foi vendido, e você saber o que isso iria representar para você. Porque, vamos imaginar que você é vendido como escravo num tempo muito difícil como era aquele. Qual era o teu destino? É você pensar que talvez as pessoas que você confiava, as pessoas que você amava, as pessoas que você depositava esperança, olharam para você e te venderam, e te colocaram talvez num destino que seria terrível. Porque de verdade, você não pensa que você vende o teu irmão como escravo e amanhã você vai encontrar ele como governador do Egito. Não, José, nós sabíamos de tudo. Na realidade, a gente vendeu porque a gente tinha noção do plano de Deus. Não, de verdade não. Tanto é que quando os irmãos de José chegaram para José, e José já o governador, eles olharam para José, eles conheceram José? Não, por que eles não conheceram? Você não imagina você vender o teu irmão lá na Amazônia e encontrar ele como presidente dos Estados Unidos. Você não imagina isso, certo? Então assim, por mais que eles falem, esse cara tem algo semelhante. Quem é essa pessoa? Por quê? Porque não passava na cabeça deles que o irmão que foi vendido como escravo agora era governador. Não passava. Agora, José, quando olhou para eles, conheceu na hora. Os mesmos de sempre, mesmas roupas, mesmo tipo, mesmo tudo. José conheceu na hora, eles não conheceram porque não podiam imaginar essa situação. Então eles sabiam que o destino de José era terrível, e eles mesmo assim venderam, e José provavelmente passou por esse sentimento de perca da família, de abandono, de traição. Agora, vamos ser sinceros, quantas vezes você ficou ferido e magoado e chateado com alguém? Por muito menos. Eu tenho certeza que é por muito menos. Porque pior que alguém possa ter agido contigo, eu duvido que essa pessoa te vendeu como escravo. Eu duvido que você passou por uma traição desse tamanho. Uma pessoa te condenando a viver uma vida de escravidão. E ainda lucrando com isso. Vamos vender, não é nem dar, não vamos se livrar, não, vamos vender, ganhamos um dinheirinho, né? Lucraram ainda com a tragédia do irmão. Você consegue perceber que talvez muitas vezes nós, e eu tenho certeza, e me incluo dentro disso que estou falando, já ficamos chateados ou magoados com pessoas por muito menos. E talvez hoje você está aqui nesse lugar chateado e magoado com pessoas por muito menos. Talvez você tenha carregado no teu coração um sentimento terrível sobre algumas pessoas, e provavelmente essas são pessoas que em outro tempo você gostava e você amava, porque de verdade, vamos ser sinceros, se você encontrar uma pessoa na rua, ela abrir o vidro e ela te xingar, você vai ficar chateado? Vai. Mas daqui a 10 anos você não vai lembrar, aquele cara que há 10 anos atrás abriu o vidro e me xingou e falou palavras terríveis para mim. Ai, como isso ainda está aqui vivo no meu coração. Por quê? Porque não importa, você não conhece, não é importante, a opinião dessa pessoa não tem relevância nenhuma para a tua vida. Nós guardamos mágoa e rancor muitas vezes de pessoas
que são chegadas, ou pessoas que confiávamos, ou pessoas que esperávamos algo. Porque de verdade, se você não espera algo de alguém, essa pessoa não tem poder de te ferir, de te magoar. Por quê? Porque se de verdade você não espera nada. Agora, quando você cria expectativas sobre aquela pessoa e ela faz algo que te machuca, você guarda. E aqui é o grande ponto, esse é o grande desafio. Sabe, nós vemos José vendo os irmãos, passando os irmãos por uma prova, trazendo todos os irmãos, depois a família, o pai, todo mundo juntinho com ele lá no Egito. Parecia que estava tudo certo, né? Final feliz. Mais de 20 anos depois de tudo aquilo, estava lá José reunido com a família dele toda, tudo certo. Mas acontece algo, o pai de José morre, e aí a gente percebe toda uma situação. Olha só, olha o que diz lá em Gênesis 50, de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardou rancor contra nós e resolveu retribuir todo o mal que lhe causamos? Olha só, o pai morreu e a mente deles é assim: o Zezinho, ele estava legal com a gente porque o pai ainda estava vivo, mas agora o pai morreu. É claro que ele vai descontar. Você percebe que eles não tinham ainda recebido o perdão, eles não se sentiam perdoados. Porque o pai morreu, a primeira coisa que foi: e se José guarda o rancor? Ele vai acabar com a gente. Agora que o pai não está aqui, ele pode matar nós, nossos filhos, se vingar. Pior, ele pode nos vender como escravos. Esse foi o pensamento. E olha só o plano que eles fizeram. O pai já tinha morrido. E eles tiveram uma ideia. Eles forjaram uma carta. Forjaram um bilhete para José do pai morto. Não aprende, né? Você percebe como anos passam e eles não aprendem a lição. Olha só. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai, ou seja, ele não fala nosso pai, teu pai, nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que te trataram com tanta maldade. Olha só. Eles nunca talvez falaram isso a José: nos perdoa, nós te tratamos tão mal, foi tão mal o que a gente fez. Eles mandaram uma carta suposta do pai deles, dizendo para o pai pedindo: José, perdoa eles. Então, olha só. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Ou seja, olha, eles são servos de Deus. Não esqueça disso, tá? Deus também está com eles. José, olha só, eles são servos de Deus, do teu pai. Ou seja, eles fizeram uma carta meio que assim, colocando José numa situação que tinha que perdoar. O pai que morreu pediu, ou seja, o último pedido da vida do pai. Meio que um pedido de desculpas: perdoa, eles fizeram mal para você, eles foram maus com você, realmente, José, perdoa. E não esquece, eles também fazem parte da promessa, eles também são filhos de Deus. Releva, José. E olha só, quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os irmãos. Então eles mandaram o recado e depois eles vieram. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Tipo: José, nós sabemos, nossa cabeça vai... Porque aí começa um falando com o outro, você sabe como é que é. Um começa a falar com o outro, o que ele vai fazer? Mesmo, eu também penso nisso. E aquilo vai crescendo, e eles já tinham certeza que José ia matar eles. Então eles já chegam, mesmo com a carta e tudo: olha aqui, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Ele está falando: olha, não sou eu que tenho que fazer nada. Eu estou no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fossem preservada a vida de todos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Entenda que José, ele já tinha perdoado. Sabe como é que eu sei que José já tinha perdoado seus irmãos? Porque José ainda prosperava.
José foi abençoado por Deus. José tinha Deus ali junto com ele em todas as coisas que ele fazia. José no cárcere era abençoado, nós já vimos isso. José ali com Potifar foi abençoado. José na frente do faraó era abençoado. Ou seja, José não estava com pendências perante Deus. José estava com o seu coração limpo e tranquilo. José já havia perdoado. O grande problema é que os irmãos, eles não achavam que eram dignos de perdão, ou eles olharam para aquela situação e eles disseram: não, José não pode nos perdoar, porque o que nós fizemos foi muito grave. E a gente percebe essa situação, que talvez foi o maior teste de José. Se fosse você, como você agiria com os teus irmãos que te venderam? Você tendo todo o poder, você não é uma pessoa igual, que talvez teria que fazer alguma coisa escondido, não. Você tinha poder para prender eles e mandar matar. Você tinha poder para prender eles e vender como escravo. Você tinha poder para fazer o que quisesse com eles. O que você faria? Sabe, esse é o grande teste, nós passamos por eles muitas vezes na nossa vida. Muitas pessoas que muitas vezes nos magoaram, nos ofenderam e fizeram coisas contra nós, e nós temos a oportunidade de fazer algumas coisas, ou a favor ou contra elas. O que nós temos feito no nosso dia a dia? Então a primeira coisa que eu gostaria de reforçar aqui, é que para acontecer o perdão, nós precisamos aprender a liberar. O que é liberar? Você sabia que essa passagem, esse primeiro momento da Bíblia, onde a Bíblia fala sobre a palavra perdão é o primeiro momento que aparece ela aqui na Bíblia, é nesse momento. Ou seja, então, claramente José perdoou essa situação. E a palavra perdão ali no original é liberar, soltar. Sabe, nós precisamos aprender isso, ou seja, perdoar é eu dizer: você está livre, você não me deve mais nada, você pode ir seguir a tua vida. Sabe, José, ele entendia isso. Olha só o que ele fala no versículo 19: não tenham medo, pois estou no lugar de Deus. O que ele está dizendo? Não sou eu que preciso julgar vocês, não sou eu que preciso condenar vocês. E aqui é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Para liberar, nós precisamos entender que a justiça não é nossa. Olha só o que diz lá em Levítico 19:18. Não procurem vingança, nem guardem ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, não procure vingança, não procure ira contra os outros, mas ame-os como você mesmo. Ou seja, ame essas pessoas como você ama a você mesmo. Faça para essas pessoas o que você gostaria que fizessem para você. Para quem ele está falando isso? Para quem essa passagem está falando isso? Para as pessoas que nos ofenderam. Ou seja, por que você iria ter um sentimento de vingança, ou de rancor, ou de ira contra essa pessoa? Porque ela fez algo contra você. Então ele está dizendo: essas pessoas que você tem vontade de se vingar, essa pessoa que você tem vontade de fazer algo contra elas, não faça. Ame essas pessoas como você ama a você mesmo. Olha que interessante, olha só o que diz lá em Romanos 12:19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, não deem lugar, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. O que está dizendo? Que a ira, a vingança pertence a Deus. E aqui é o grande ponto que nós precisamos entender. Sabe por que nós não liberamos? Porque nós queremos vingança e queremos justiça. Essa pessoa precisa pagar. E muitas vezes a forma que nós queremos que essa pessoa pague é com a nossa indiferença, com o nosso não, com a nossa falta de contato. Não vou ligar para essa pessoa. Não, já perdoei, está tudo certo, está tudo perdoado. Mas não vou falar com essa pessoa, não. A pessoa vai estar nesse lugar? Não, eu não vou. Não, não quero me indispor, mas eu já perdoei, está tudo certo. Você entende que se qualquer situação em relação àquela pessoa trava e
bloqueia a tua vida, existe uma falta de perdão ali. Se a presença dessa pessoa te incomoda, se falar com essa pessoa te incomoda, se estar num lugar que essa pessoa está te incomoda, é porque existe um problema ali. E sabe qual é o problema? É que a pessoa errou, ao teu ponto de vista, ela errou com você. A pessoa errou. E é o seguinte, se ela errou, ela precisa pagar, e não é justo uma pessoa que fez algo errado não se retratar. Então eu não vou liberar ela enquanto ela não se retratar, enquanto ela não pedir desculpa. No livro nós vemos o pastor Robert contando uma história que é interessante, que ele fala que Deus acordou ele numa situação à noite, e ele estava pensando numa pessoa, e Deus disse, perdoe essa pessoa. E ele, mas Deus, está tudo certo, está tudo bem, mas é aquele negócio, está tudo bem, mas não quero mais ver essa pessoa, está tudo bem, mas ela num estado e eu em outro estado, está tudo bem, mas naquela distância, e Deus falou, não, você precisa liberar e perdoar. E ele disse, mas essa pessoa está errada. Daí Deus falou para ele o seguinte, mas é claro que o teu ponto de vista ela está errada, porque se ela estivesse certa, você não estaria magoado com ela, você não precisaria perdoar uma pessoa que agiu de uma forma certa com você. Concorda? Se uma pessoa agiu de forma certa contigo, não existe o porquê você estar magoado, chateado, e não precisaria liberar o perdão. É lógico que se uma pessoa errou contigo, você precisa liberar. Não existe uma situação de perdoar sem ter uma pena e uma ofensa envolvida nisso. E Deus diz para ele, perdoe, mas a pessoa está errada. Ou seja, ela precisa pagar, ela precisa restituir, ela precisa fazer algo para suprir o que ela tinha tirado de mim naquela época. Ela precisa. Aí o ponto é que ele pergunta, foi isso que eu fiz com você? É isso que Deus fez conosco? Ele esperou a nossa restituição, a nossa reintegração total para nos dar a salvação? Ele esperou que nós nos tornássemos perfeitos em todas as coisas para liberar sobre nós a bênção? E aí Deus trata com ele esse sentimento. Aí muitas vezes nós não conseguimos entender, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, perdão é uma decisão. Você precisa decidir, não é um sentimento, agora eu estou bem, estou me sentindo mais amigável com essa pessoa, passou o tempo e agora eu consigo olhar para essa pessoa, então agora eu vou perdoar. Isso não é perdão. Perdão é você escolher, apesar de tudo que a pessoa fez, perdoar. Por quê? Porque Deus é assim. Deus nos liberou. A Bíblia fala que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos amou e nos salvou, nos resgatou. E o interessante é que nós precisamos entender que por que a Bíblia fala que nós precisamos nos liberar? Porque a justiça precisa ser feita. Entenda que a justiça sempre precisa ser feita. O problema é que eu e você queremos fazer a justiça. A Bíblia diz o que no versículo que a gente leu? Que a justiça pertence a Deus. E aqui é uma coisa interessante, ó. A Bíblia fala, justiça, a vingança pertence a Deus. Por que a vingança pertence só a Deus? Porque alguém precisa ser julgado. Agora, por que só Deus pode fazer isso? Porque Ele é o único que tem a capacidade de discernir aquela situação de uma forma real. Quantas vezes você está magoado com uma pessoa, mas ela de verdade não fez nada, pelo menos consciente, contra você? Às vezes você criou expectativas com uma pessoa e ela nunca prometeu aquilo para você. Ela nunca falou que ia fazer aquilo. Você criou uma expectativa. E de repente ela não fez. E aí você se chateou, se magoou. E aí você fala, ela precisa de justiça. Você está apto para julgar essa pessoa? Com todo o teu sentimento, com tudo aquilo que está dentro do teu coração? Você está apto? O único que está apto para fazer realmente a justiça verdadeira sobre aquela pessoa é Deus. Porque Ele está vendo todas as situações.
Sabe quando a gente lê na Bíblia dizendo assim, ó, que é olho por olho, dente por dente, a gente fala, nossa, que terrível que era, né? Ou seja, o cara te deu um soco, você pode dar um soco nele, olho por olho, dente por dente. Você sabia que para aquela época, para aquela realidade, isso era algo revolucionário? Porque sabe como é que funcionava? Era assim. Você lê lá, quando a Bíblia fala que Jacó, ele tinha uma filha, e essa filha ela foi estuprada. Mas depois o rapaz se arrependeu, disse, não, vamos fazer tudo certinho, eu quero casar com ela, eu gosto dela, e ele quis fazer tudo certinho. Mas os irmãos ficaram com aquilo no coração. Sabe o que eles fizeram? Eles invadiram a cidade, mataram o cara e mataram a cidade toda. Esse era o sentido de vingança daquela época. Então, quando Deus traz a ideia aqui, né, olho por olho, dente por dente, ele falou assim, não seja desproporcional, entenda. E aqui Deus não está falando de uma justiça pessoal, Ele está falando de uma justiça do Estado, que era ali já os judeus, Israel. Ele está falando daquela justiça, ele estava dizendo, olha, precisa ser organizada, mas essa precisa ser uma justiça proporcional e não pode ser avalizada e analisada por aqueles que estão envolvidos. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas não estão aptas para tomarem decisão nenhuma. Você não está apto para tomar decisão nenhuma contra a pessoa que, na tua opinião, te ofendeu. Eu não estou apto, mas Deus está. E quando nós liberamos aquela pessoa, quando nós perdoamos aquela pessoa, ela pode seguir a vida dela. E Deus, no decorrer da vida daquela pessoa, Ele vai julgar aquela situação ou não, da forma verdadeira e certa e proporcional. Você consegue entender? Eu preciso liberar. Quando nós liberamos, nós começamos a viver a nossa vida. Porque a pessoa que não perdoa, ela não está prendendo o outro. Ela está prendendo a si mesma. Sabe quando a gente lê na Bíblia lá, diz assim, tu que ligardes na terra, será ligado no céu, e o que desligardes na terra, será desligado no céu? Você sabia que, se você ler aquela passagem, ela está falando sobre perdão. Aquela passagem fala sobre perdão. E ela está falando que se você amarrar algo aqui na terra, ela vai estar amarrada também. Ou seja, se você ler o contexto do que está dizendo ali, é que quando você prende uma pessoa, você também está preso perante Deus. Existe uma ligação. Existe uma ligação entre você e aquela pessoa e o que Deus tem para fazer na tua vida. Existe uma ligação. Por quê? Porque você amarrou aquela pessoa a você está com um laço com aquela pessoa, e esse laço também está ligado no céu. Nós lemos, por exemplo, que vamos entrar aqui no segundo ponto, né? O segundo ponto é receber. Então, o primeiro ponto é liberar, o segundo ponto é receber, e nós vemos isso muito claramente quando a gente lê, por exemplo, no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Você percebe que é condicional? Você percebe que esse é um mandamento condicional? Quando você está orando, você está dizendo assim, Deus, me perdoa, assim como eu perdoo. Nós percebemos também naquela passagem daquele homem que devia uma grande fortuna, e o rei perdoou aquele homem. Então ele devia uma grande fortuna, e o rei perdoa aquele homem, e ele sai de lá, e cobra um cara que devia uns realzinho para ele ali. E o que acontece? Opa, eu te perdoei, você não perdoou, então o que acontece? Você vai pagar toda a tua dívida, porque você não perdoou, assim como você foi perdoado. Então você vê essa ligação. Mas eu quero te mostrar um lado, que talvez você nunca tenha percebido nisso, que é essa ligação de você receber. Muitas pessoas não recebem o perdão de Deus, por isso não conseguem perdoar. Nessa situação do homem que recebeu um grande perdão do rei, olha só, vamos ser sinceros, você devia uma fortuna impagável. Você ia trabalhar a tua vida inteira e talvez você não ia conseguir pagar 2% do que você deve. E aí você está lá, prestes a ser preso e condenado para ser torturado pela tua dívida. Aí o rei chega para você e fala assim, você está zerado, vai. Como é que você sairia se você realmente recebeu
esse perdão, como é que você sairia? Como é que você sairia? Livre, feliz. Você gostaria de retribuir para várias pessoas aquilo que você recebeu. Poxa, eu recebi uma graça tão grande, que a Bíblia fala, a quem muito é perdoado, né, muito ama. Por quê? Porque você devia muito e agora você foi perdoado. Mas você percebe que a postura daquele homem, quando ele saiu do palácio, foi achar alguém para cobrar? Porque ele, provavelmente dentro do coração dele, ele disse assim: a qualquer momento o rei vai me cobrar de novo. A qualquer momento o rei vai pedir de novo essa fortuna aí, porque agora ele está bonzinho, hoje ele acordou de bom humor, e ele disse que eu estou perdoado, mas amanhã, se ele acordar de mau humor, ele vai me chamar de novo lá no palácio, ele vai dizer: paga agora o que você me deve, e eu não vou ter forças para lutar contra isso, e eu vou ser preso. Então eu preciso acumular o máximo de dinheiro possível, para que quando o rei me chame novamente e me cobre novamente, eu tenha dinheiro para pagar a dívida, ou eu consiga quitar uma boa parte da dívida. Ou seja, ele saiu ainda com o peso da falta de perdão. Ele foi perdoado uma grande quantia, mas ele sai dizendo: paga-me o que tu deve, ou eu vou te jogar na cadeia. Ou seja, ele estava desesperado, ele cobrou daquele homem, como se ele ainda estivesse com a dívida com o rei. Ele pensou: eu preciso pegar o máximo de dinheiro possível. Eu imagino que ele sai daquele lugar, e ele já vai procurar aquele que devia para ele começar já a juntar e acumular dinheiro, porque no dia que o rei acordasse de mau humor, ele tivesse o dinheiro para pagar. Gente, isso não é receber. Muitas vezes a gente não consegue perdoar porque a gente não recebeu. A gente olha para Deus como aquele que está procurando uma falha e um erro para nos cobrar e para nos julgar. Você acordou de manhã, você esqueceu de fazer o teu TSD, e de repente você chega no meio da estrada para o teu trabalho e o pneu fura. Isso é Deus. Só porque eu não orei hoje de manhã, só porque eu não busquei a Deus, olha só, agora o meu pneu furou, eu vou ter que trocar. Deus, eu entendi o recado, amanhã eu vou orar o dobro, eu vou ler o dobro, porque agora eu vou pagar para ti essa dívida que eu tenho contigo, do meu TSD que eu tinha me comprometido a fazer todo dia. Você está no meio da rua, começa a chover, e você sem guarda-chuva, e você começa a ficar desesperado, você fala: ai Deus, o que eu fiz de errado? Eu sei, foi ontem, quando eu briguei com a minha mulher, né Deus? Você ficou chateado, e agora para você mostrar que você está chateado, você me manda uma chuva para eu me molhar, chegar lá no trabalho todo molhado, todo arrebentado. Deus, por quê? Sabe, muitas pessoas têm uma relação assim com Deus. Deus te perdoou, mas de verdade você não se sente perdoado. Porque a qualquer momento Deus vai te cobrar. Ele vai chegar para você e ele vai dizer: oi, lembra? Olha, anda direitinho, porque eu te perdoei aquela dívida tão grande, mas se você pisar na bola, eu vou pegar você de novo. Não recebe, a pessoa não recebe, ela entende, mas ela não recebe. Ela não consegue receber de Deus aquilo que Deus tem para ela. Ela não consegue receber o perdão. E se ela não consegue receber o perdão, ela também não consegue perdoar. Por quê? Porque ela precisa cobrar, porque ela também se sente injustiçada. Ela se sente cobrada por Deus, que não está cobrando ela, mas ela se sente cobrada por Deus, e automaticamente ela diz: não, quando eu erro, eu pago as minhas contas. Então você errou comigo, você precisa pagar suas contas. Ou seja, ela busca se justificar perante Deus pelas suas dívidas. Agora o grande ponto é que não tem como você se justificar perante Deus pelas suas dívidas, porque Deus é perfeito e nós estamos bem longe da perfeição. Não tem como você se justificar perante Deus pelas suas dívidas, dizer: Deus, amanhã eu vou orar 1 hora e zeramos. Não funciona assim. Deus, amanhã. E aí, você sabe que por esse sentimento a gente percebe que as penitências nasceram. Vou me ajoelhar no milho, vou fazer uma oração e vou me chicotear para mortificar a minha carne. Sabe, esse
essas penitências, elas nasceram do desejo do homem de se justificar, porque não consegue receber o perdão de Deus. Então elas procuram mortificar a sua carne, procuram fazer coisas difíceis, procuram, eu vou na igreja, eu vou no PG, eu vou em todas essas coisas, mas elas não vão porque elas gostam de ir, elas vão como se elas estivessem pagando uma penitência. E daí quando elas chegam para Deus, num momento difícil, como é que se torna a oração? Deus, eu vou todo domingo na igreja, Deus, eu sou líder de PG, Deus, eu faço isso, Deus, eu faço aquilo. Sabe o que significa isso? É você justificando para Deus. Não recebeu. Entende? Você talvez tenha dificuldade de liberar, porque você também tem dificuldade de receber. Há pessoas dentro da igreja que têm vivido uma vida presa a não conseguir receber o perdão de Deus. E a gente vê muitas vezes, você vai conversar com algumas pessoas, a pessoa fala assim, o que eu fiz foi muito grave, para mim não existe perdão, para mim não existe isso. Sabe quando você fala isso, você está dizendo que Deus e o que Deus fez por você não tem tanto poder assim. Sim, o que Deus fez é bom, mas não chega a cobrir isso que eu fiz. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi tão grande a ponto de apagar. E quando a gente lê na Bíblia, a Bíblia fala, Deus dizendo, através da palavra, dos seus pecados eu não me lembro mais. Olha só como a gente ouve também que Deus apagou os nossos pecados. A gente também vê na Bíblia dizendo que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Por que você acha que Deus ele usa essas palavras? Esquecer, apagar e jogar no mar do esquecimento. Porque ele está dizendo o seguinte, que a partir do momento que ele te perdoou, ele te perdoou. Do ponto de vista de Deus, você recebeu perdão por aquilo. E ele nunca mais vai te cobrar por aquilo. Porque ele já te resgatou daquilo. Só que se você não recebe isso, você também não consegue liberar isso. Por isso, e aí nós voltamos no que a gente disse. Se você lá, no Pai Nosso, você não consegue fazer essa oração, Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo, é porque você está com dificuldade de receber de Deus o perdão. Tem dificuldade de viver isso. Se você está cobrando justiça das pessoas, é porque você não se sente justificado por Deus. Você sente que Ele está sendo teu juiz todo momento, e Ele está esperando uma brecha para pegar você. Então, para você liberar, você precisa aprender também a receber o perdão. Deus já te deu perdão, mas você precisa receber. E para receber, e último ponto que nós vamos ver, você precisa crer. Então você precisa liberar, você precisa receber para você o perdão, mas você não vai conseguir também receber o perdão se você não crer. Olha o que diz lá em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando-se pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos. Ou seja, olha só, está dizendo o seguinte, que todos, quantos são todos? 90%? Todos estavam andando desgarrados como ovelhas que não têm pastor, ou seja, todos estavam perdidos. Mas Deus fez cair sobre quem? Jesus. Quanto do nosso pecado? Todo o nosso pecado. E Ele levou sobre si. Olha só, do ponto de vista humano, eu erro, eu falho, e eu estou em constante aperfeiçoamento da minha vida, tentando melhorar a minha vida, humanamente tentando. E normalmente, se é só humanamente, diariamente fracassando. Tentando e muitas vezes fracassando nesse processo. Agora, do ponto de vista de Deus, Ele levou os meus pecados. Para quê? Para que eu pudesse viver uma nova vida, não a partir dele, mas nele. Então assim, agora Jesus zerou e agora eu continuo, vou zerado, vou viver minha vida. Não funciona assim.
eu vou, a partir de Jesus, viver nele. Não é assim, agora Deus me perdoou, e eu vou voltar a viver minha vida normal, zerado. Não, é nele. Ou seja, eu decido morrer na minha velha vida e viver uma nova vida, mas não é mais uma vida onde eu mando, mas é Ele dentro de mim que manda e determina. E quando Ele está em mim e eu nele, nós começamos sim a viver uma vida recebendo. Não tem como você receber o perdão de Deus se você não crê no que Ele fez. Ele levou todos os teus pecados, Ele levou todos os teus erros, as tuas falhas, Ele levou sobre si lá na cruz. Olha o que diz lá em 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Aí se você não recebe, querido, e você não crê, você fala assim, é sobre o justo, mas eu tenho tanta falha, eu tenho tanto erro, eu não sou esse justo. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica. Então Deus não me ouve, porque eu não sou justo. Eu não sou justo. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Olha, eu pratico o mal. Quando você lê isso e você não recebeu ainda de Deus, você vai dizer, eu sou aquele que pratica o mal, e Deus não ouve, não atende, Deus está contra, mas o rosto do Senhor está contra. Então Deus, é por isso que tudo acontece errado comigo. É que eu pratico mal, não consigo não praticar o mal, e o rosto do Senhor está contra mim, Deus nem olha para mim, é o diabo a vida inteira na minha vida. Por quê? Porque você não consegue receber, porque você não se considera justo, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e o seu ouvido está atento às suas orações, às suas súplicas. Ou seja, Deus está atento à súplica de quem? Do justo. Mas se você não recebe de Deus, se você não crê que Ele fez isso para você, o que isso significa? Você não se sente justo, e você sente que a tua oração não chega para Deus, que as tuas súplicas estão longe de Deus, e você sente que o rosto de Deus está virado contra você, porque você não recebeu, porque não creu. Olha lá o que fala em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por quem? Nós. E esse nós sou eu e você, todos nós. Ele, aquele que não pecou, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você. Para que, agora vai a palavra que eu tinha dito para você antes, nele, não é com ele, é nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você está nele, você é justo. E quando você é justo, os olhos do Senhor estão sobre você, e os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Quem te justificou? Jesus, através da cruz. Quando Ele morreu, Ele pegou os nossos erros, os nossos pecados, e Ele levou sobre si. E quando nós entendemos, cremos nessa verdade, nós recebemos o perdão de Deus, e nós sabemos que somos justos, não porque não falhamos. Nós somos justos não porque não erramos. Nós somos justos não porque somos perfeitos, nós somos justos porque Jesus, aquele que não conheceu o pecado, morreu levando o meu pecado, e eu hoje vivo nele, e não é mais a minha vida, é a vida dele, e o sangue de Jesus me justifica de todos os meus pecados, e do ponto de vista de Deus, Deus me vê coberto pelo sangue de Jesus, e Ele me vê salvo, Ele me vê remido, e Ele sabe que eu estou num processo ainda de transformação, e Ele está trabalhando na minha vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, e Ele está cumprindo nas nossas vidas. Mas quando nós não cremos nessa verdade, nós não conseguimos receber o perdão de Deus, e nós não conseguimos dar o perdão de Deus. Querido, se você tem dificuldade em perdoar, provavelmente você ainda não entendeu e não creu naquilo que Deus fez por você. Porque é impossível não perdoar quando você entende o tamanho do perdão que Deus te deu. Como é impossível não perdoar, por exemplo, quando você olha para José, você fala assim, meu Deus, como é que eu posso justificar eu não perdoar? José perdoou os irmãos dele, que venderam ele, como é que eu, com um probleminha bem menor, não perdoo?
Isso é humanamente comparável, mas quando você compara a Deus, Deus sem erro, sem pecado, Ele se fez homem, veio aqui à terra, tomou os meus pecados sobre si e Ele morreu a minha morte. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Foi graça. Eu não fiz nada para merecer, foi graça. Uma palavra que essa semana está bem divulgada, né? O presidente deu a graça, e representa isso. Representa que simplesmente Deus olhou para mim, viu os meus erros, viu que eu era condenável, mas ele decidiu morrer no meu lugar e pagar a minha dívida e me resgatar. Quando eu creio nisso, eu recebo o perdão. E quando eu recebo o perdão, eu olho para as pessoas com esse mesmo olhar de Deus, perdoando. Se coloque de pé.